Beleza, estamos ao vivo com mais uma live do quadro Análise de Ações. No caso hoje, as ações que serão analisadas foram escolhidas por vocês nos stories, né? Nos stories ontem, na publicação também. E vocês escolheram Neo Energia e VEG, tá? VEG é uma ação aí bem queridinha, né? Fui ver a última vez que eu tinha feito uma análise da VEG foi em 2021, né? Para quem não lembra aí, né? Muito provavelmente o pessoal não estava aqui junto em 2021, né? Mas foi quando eu comecei, já são 3 anos aí nessa jornada de redes sociais, desde que eu lancei o livro, e desde então só alegria, né? Várias análises aqui, hoje não vai ser diferente, a gente vai analisar os fundamentos das empresas Neo Energia e VEG, só analisando os fundamentos, né? Só conhecendo os negócios, que a gente consegue investir com segurança em renda variável. Afinal, a segurança vem de saber o que está fazendo, beleza? O pessoal está entrando aí, hoje vai ser mais light, né? Quase ninguém foi avisado da live, fiquei afastado aqui por 3 meses, um pouco mais de 3 meses, até explicando para a galera por que isso aconteceu, né? Eu tinha fechado 2 turmas no início do ano, do curso, e logo depois da segunda turma eu tinha uma viagem já, e na volta dessa viagem, que eu fiquei 4 dias em Santiago, no Chile, eu fiz a mudança de apartamento, fiquei aqui mesmo em Floripa, mas me mudei aqui para um bairro inclusive perto, e aí aquela loucura de mudança, né, e tive que comprar todos os móveis, mandar fazer todos os móveis, comprar ar-condicionado, o apartamento estava liso, e eu decidi que eu ia gastar o meu tempo priorizando outras coisas, né? Eu queria voltar a surfar, eu queria voltar a ler mais, eu queria fazer um curso, e eu não ia conseguir fazer tudo isso se eu tivesse que manter a produção de conteúdo como eu fazia, né? Várias lives, né? Sequenciais, segunda, terça, quarta, 2 horas às vezes. Então agora estamos de volta aí com uma live light aqui no Instagram, do jeito que eu gosto. Vamos fazer essa sala de aula aí render muito conhecimento para todo mundo, tá? Pessoal que vai chegando aí já pode dar uma boa noite aí se quiser, para eu não me sentir muito sozinho. O pessoal tá chegando aí, tá? E a live de análise de tanto de ações quanto de FIIs vocês já conhecem, né? Eu vou mostrando aqui, eu trouxe alguns dados, eu vou mostrando, compartilhando aí com vocês as fontes, né? Eu sempre mostro onde que eu busquei, como é que deve ser interpretados os fundamentos, para a gente saber o que a gente está fazendo quando a gente está investindo, né? Muita gente investe, né, em ações ou em FIIs ou em qualquer coisa, né? Em qualquer área a gente tem que saber o que a gente está fazendo, porque só assim a gente vai ter segurança, principalmente na renda variável, e varia muito, né? Varia para cima e para baixo. E se a gente não sabe o que a gente está fazendo, a verdade é que a gente vai perder dinheiro e vai perder qualidade de vida. Não é isso que a gente quer. Beleza? Marcela Greca, buenas noites. Papel e caneta já na mão. Boa, aí sim. Carlos Leão, boa noite. Lucas, boa noite. Richard, Jonatas, Johnny, vamos lá. Eu vou dar uma introdução rápida aqui, tá? Mas hoje eu quero fazer a live mais focada mesmo em análise, porque eu sei que o pessoal que está aqui é o pessoal forte que já está comigo há bastante tempo, porque não tem nenhuma campanha no Instagram rodando, não foi disparado nenhum e-mail avisando disso aqui, né? O pessoal normalmente que participa da Semana Viver Dividendos é avisado por e-mail, e o pessoal lá é mais iniciante, né? A maioria nunca investiu e tal. Mas de qualquer forma, quem não conhece muito, quem vem do básico, eu sempre explico aí, tento explicar com uma didática que todo mundo possa compreender da melhor forma, tá? Então, iniciando aqui, a gente vai falar sobre ações. E ações nada mais são do que pequenas partes de uma empresa, né? Ao comprar ações, tu está se tornando sócio de uma empresa. Essa é a visão correta para investir em ações. Então, para saber se é ou não um bom investimento, a gente tem que analisar o negócio e comparar esse negócio com o preço que ele está sendo oferecido para a gente no mercado. Beleza? Adriana Lisboa, da Bahia, presente. Ô Adriana, eu vi que tu solicitou para participar aqui, mas a live de hoje não é de perguntas e respostas, tá? Então hoje eu vou ficar meio que num monólogo aqui. Desculpa, outra live aí
tu pede para participar e se quiser fazer alguma pergunta, tá, daí a gente conversa, tá? Quem quiser mandar pergunta durante a live, a gente sabe que isso aqui é uma sala de aula dinâmica. Então o pessoal que for tendo pergunta, já manda ali embaixo também, a gente vai trocando ideia, beleza? Então sem mais delongas, vamos direto aqui para a primeira. Vocês preferem que eu comece pela VEG ou pela Neoenergia? Manda aí para mim. Vamos participar. Manda aí no chat aí. Lucas Mib, daqui dos Estados Unidos, só de olho, boa. Aí sim. Os mesmos princípios, tá, gente, que se aplicam, né? Como a gente vai analisar fundamentos, os mesmos fundamentos que são analisados em Bolsa Brasileira é o mesmo fundamento que deve ser analisado em Bolsa Americana, em Bolsa da África do Sul, da Índia, da China, né? Negócios são negócios, os objetivos das empresas, não importa o lugar do mundo, ele é principalmente a geração de lucros, e a gente tem que avaliar os lucros, a sustentabilidade desses lucros, para saber se vale ou não investir nas empresas com base no valor que elas estão sendo negociadas. O pessoal já mandou aí que Neoenergia. A Renata falou, comprei VEG hoje, não parta meu coração. É uma boa empresa, eu só vou falar um pouquinho do preço ali, né? A gente vai analisar juntos. Mas então tá, Neoenergia ganhou, então a gente vai falar primeiro sobre Neoenergia, tá? Eu botei aqui alguns tópicos aqui para eu não esquecer de falar com vocês sobre Neoenergia. Primeiro, eu vou mostrar na tela aqui alguns números, tá, da Neoenergia. Para quem não sabe, Neoenergia é uma empresa de energia elétrica. Ela não é como a maioria das empresas de energia elétrica, aí, como, né, Celesc aqui no meu estado, aqui em Santa Catarina, Copel no Paraná, Light no Rio de Janeiro, porque essas empresas elas têm apenas uma concessão, enquanto a Neoenergia ela é uma holding, ela tem várias concessões, né? Na Bahia, a Adriana falou que era da Bahia, a Bahia é operada pela Neoenergia, né? A empresa não pode não ter o mesmo nome, acho que na Bahia o nome é Coelba, o pessoal que é da Bahia aí pode até me confirmar, tá? Coelba, tem a Coserne do Rio Grande do Norte, eles têm a Electro em São Paulo, tem em Brasília também tem uma, tá? Mas eles operam ao todo em 18 estados brasileiros. As principais são essas que eu falei, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Brasília, tá? Sendo que Bahia é a maior, Pernambuco e São Paulo vem empatado aí em segundo lugar. Ó, o Abel Neto já mandou CELP, é isso aí. Isso aí. Porque a holding ela não bota o nome dela nas empresas que ela controla, né? Como as empresas são regionais, elas tendem a seguir meio que um padrão, né? Copel, Companhia de Energia, não, Companhia Paranaense de Energia Elétrica, Celesc, Companhia de Energia Elétrica, às vezes muda a ordem, mas é tudo a mesma coisa, não tem muita criatividade aí. Então a Neoenergia ela opera como uma holding e debaixo tem várias concessões. Isso é bom ou isso é ruim? A gente sempre vê, né, um princípio bem básico aí para investir em ações com segurança é diversificação. Então, se acontecer alguma coisa errada, né, algum problema com a concessão da Neoenergia em Pernambuco, ela ainda vai ter várias outras concessões aí que sustentam a receita, né, os lucros. A gente estava falando dos lucros antes. Então, ela tem várias fontes diferentes de lucro. Se ela perder uma concessão, ela ainda pode operar em outras. Por outro lado, quando a gente vê empresas aí que tem uma concessão só, exemplo, Light, Celesc, né, Copel, a gente viu aí o caso recente da Light, né, justamente pelo risco, ela não estava cumprindo alguns requisitos. Eu vou falar quais são os 3 principais requisitos aí do setor de energia elétrica que a gente tem que observar, tá? Enquanto que VEG não é muito, eu vou analisar o preço, claro, eu estudei os resultados, né, da VEG, eu conheço a VEG, também acompanho, mas eu não sou especialista porque eu não estudo ela, não invisto nela, né, eu não sou investidor de VEG, porém eu sou investidor de Neoenergia, então naturalmente, né, porque eu vejo os resultados quando saem os resultados, né, eu estou mais atento, então eu posso dar algumas dicas aí, acredito que vocês vão aprender principalmente como analisar ações aí do setor de energia elétrica, porque esses 3 indicadores, né, que são usados para renovar as concessões de energia elétrica, eles se aplicam a todas as empresas de energia elétrica aqui no Brasil, né? Basicamente perdas totais, FEC e DEC,
que esse FEC e DEC não é nada mais do que quantas vezes cai a energia dentro da área de concessão e por quanto tempo dura essas quedas. Então as empresas elas têm que respeitar 3 pré-requisitos ali que são setados pelo regulador, né, que é o Estado, é o poder público. As empresas de energia elétrica operam com concessões, monopólios concedidos pelo Estado, e é o Estado que vai lá e diz, a perda que tu pode ter com base na nossa situação é tanto, sei lá, 10%, né? Não sei nem se... Cadê aqui o negócio? Não sei se eles botaram em porcento aqui na apresentação. Cadê? Perdas totais. Isso, perdas totais. Cadê? Perdas em porcento. Isso, perdas em porcentagem, e os outros 2 indicadores não são em porcentagem. É em horas daí, né? Quanto dura a queda de energia elétrica em horas e quantas vezes cai a energia. Aí é em vezes mesmo, quantas vezes cai a energia. No caso, o FEC e o DEC. Eu vou mostrar para vocês depois. Não precisa se estressar com isso agora. Tá? Primeiro a gente tem que ir no básico. O que é o básico? Quando a gente vai investir em ações, no caso da Neoenergia aqui, a gente está comprando participação numa empresa por um determinado preço. Quem viu a publicação de ontem, já viu, né? Eu usei a Neoenergia como exemplo, acredito até que por isso as pessoas falaram que queriam, né, votaram para a Neoenergia ser a empresa analisada de hoje. O pessoal já viu mais ou menos quanto que ela tem de receita, quanto que ela tem de lucro, quanto que ela tem de valor de mercado, tá? Mas atualizando vocês, eu vou trazer aqui no site Fundamentos, tá? Já vou mostrar aqui para vocês já o site, ó. É no site Fundamentos que a gente vê. Ó. Aqui estamos na Neoenergia. Então aqui, ó, o que importa pra gente, quando a gente vai comprar a empresa, a gente está vendo isso aqui, ó. Eu acho vantajoso comprar participação na Neoenergia, que negocia sob o ticker NEOE3, pagando esse valor de mercado, que com base na cotação que fechou hoje, né? Por que a gente olha o valor de mercado e não a cotação? Por quê? Porque a cotação, ela, depois de certos períodos de tempo, acontecem os splits ou os implits. Né? Normalmente, quando a cotação passa de 100, ela normalmente sofre uma divisão. Então, se a pessoa analisa só a cotação, isso não é que está errado, né? Se a cotação sobe 10% num dia, significa que o valor de mercado também subiu 10% naquele dia. Só que a gente não pode analisar a cotação no longo prazo, porque a cotação é o valor de uma cota. E as cotas, elas mudam, o número de cotas muda com o passar do tempo, justamente por causa dessas divisões ou dos agrupamentos. Tá? Então a empresa, quando ela chega numa cotação de R$100, ela começa a ter um problema de liquidez. Por quê? Porque os lotes começam a negociar em um volume maior. Então tem gente que deixa de comprar e vender por causa disso. Então o que elas fazem quando chega em 100? Ela se divide. Então, uma ação de 100 se divide em 10 ações de 10. Por exemplo, o contrário também pode acontecer, o agrupamento, né? Quando cai muito, a gente vê os micos aí, por exemplo, né? Isso acontecia muito com a OGX. A OGX chegava, a OGX era a empresa do Eike Batista, né? Que deu aquele rolo todo. Nessa época eu trabalhava na mesa de operações e eu vi várias vezes acontecer justamente esses que são chamados implits, ou os agrupamentos. O que acontece? A empresa, ela tinha a cotação dela valia 20, ela chega a valer 1, e quando a ação vale menos do que 1, cada oscilação de 1 centavo, ela varia 1%. Se ela chega ali em 20 centavos, como aconteceu com a OGX, se ela sobe 1 centavo, a variação é em porcentagem, como vocês acham, como vocês sabem. Então, cada 2 centavos que subia para cima ou para baixo era 10%. Imagina, aí é um problema de volatilidade, as empresas elas fazem um agrupamento. Então tu tens 10 ações de R$1, agora tu não vai mais ter 10 ações, tu vai ter uma ação, mas ela vai ser de R$10. Não acontece nada com a tua participação, isso não é prejudicial ao investidor, tá? Só estou explicando por que a gente tem que ver o valor de mercado. E aí, com base no valor de mercado, a gente vem aqui, ó, cadê? E ver a receita e o lucro líquido. É melhor eu rolar para baixo, né? Cadê? Deixa eu pegar aqui. Vou fazer um recorte. Aí sim, ó. Então a empresa tem um lucro líquido de 4,7 bi.
para começar qualquer conversa, né? Depois, lógico, não é nunca só uma coisa, mas a gente começa vendo o quê? Começa vendo o lucro e comparando com o valor de mercado. Nesse caso aqui da Neo Energia, o lucro, né? O valor de mercado dividido pelo lucro dá um resultado de 5,43. Esse é o preço por lucro. Pessoal, aí já manda aí quem conhece esses indicadores. Preço por lucro, preço por valor patrimonial. Manda no chat aí quem já conhece esses indicadores. Só para eu ter noção da audiência. Não da audiência, né? Do nível de conhecimento da audiência. Tá? Outra forma de estudar o preço por lucro, né? Porque quando a gente fala preço por lucro, no caso aqui, o preço dividido pelo lucro, ele dá 5,43. Só que isso não é um indicador que a maioria das pessoas consegue entender logo de cara. Por quê? Porque ele não é comparável, né? Tá, tudo bem. Então uma empresa tem o PL de 5 e o título pré-fixado da renda fixa está pagando 13% ao ano. Como é que eu vou comparar? Tá? Basta tu pegar o PL e virar ele. Então fazer o 1 dividido pelo 5,43, tu vai chegar na taxa de lucratividade. É com base nessa taxa que tu compara aí sim com os títulos, né, com a renda fixa, né? É aí que tu vê o prêmio pelo risco que tu está tendo ao investir na empresa, no caso a Neo Energia, tá? Então dividindo esse preço por lucro aqui de 5,43, como eu ensinei para vocês, 1 dividido por 5,43, bem simples, é só dividir, tá? Dá uma taxa de lucratividade de 18,41%. Beleza? Rafa tá aí. Pessoal, tinha um cara dos Estados Unidos aí, o Rafa é da Irlanda. É da Irlanda não, né? Mora na Irlanda com a mulher. Estão viajando direto. Tô de olho, Rafa. Eu vejo lá os teus stories. Coisa linda, cara. Tem que aproveitar. Ian Pérez também. Douglas, não conheço nada. Ainda estou aprendendo. Tranquilo. A gente vai falando aqui com uma didática bem simples para tu entender, tá? Então, como eu falei, essa taxa de... Ó, Félix também tá aí. Um abraço, cara. Que bom que tu aprendeu comigo. Mas vamos lá. Já falaram do PVP também. Vamos olhar também o PVP. Já vou falar em seguida aqui. Tá? Então, com base nesse indicador hoje da Neo Energia, a gente tem um valor de, né, uma porcentagem de lucratividade, uma taxa de lucratividade de 18,41%. Essas taxas, quando se fala em investimentos, eu sempre boto nas minhas publicações e as pessoas às vezes não vêm também e vêm perguntar se é por mês. Não é por mês. Taxa de investimento é sempre anual, tá? Sempre anual. Não se fala em taxa mensal. Se alguém está falando, tu consigo 2%, 3% ao mês com algum investimento, muito cuidado, tá? A não ser que seja uma informação muito privilegiada, algo muito novo, o que provavelmente não é, né? Muito cuidado. O investimento comum, né? O investimento, como é que eu posso dizer? Que está em acesso de todos, que é o investimento de mercado, que dá o maior retorno de longo prazo, estatisticamente falando, né, comprovado por estatística, são as ações. E as ações, elas podem dar mais de 2% ao mês, claro, elas podem dar 10% em um mês. Só que não é sustentável. Não é porque tu ganhou 10% em um mês que tu vai ganhar, na média, isso o tempo inteiro. Até porque se tu jogar na calculadora de juros compostos, o quanto daria esse resultado de 10% ao mês, tu ficaria muito rico investindo R$1.000, só R$1.000, por exemplo, e deixando lá compor sem investir mais nada. Por quê? Porque é uma taxa que é composta nela mesma. Então é 10% depois sobre os lucros que tu vai tendo, né? Qualquer investimento acontece isso. Então 2% para cima, abram o olho. Beleza? E para investir em ações, para ter um resultado, né, acima da média, como esse próprio 18,41% que a Neo Energia está oferecendo hoje, tem que saber o que está fazendo também, porque não é só chegar, avaliar o lucro e sair comprando. Tem que analisar o negócio como um todo, tá? Que é o que a gente vai continuar fazendo aqui na Neo Energia. Então, na taxa de lucratividade, vamos já fazer umas comparações aqui, né, para ficar mais dinâmico. A gente pode ver, eu até tirei foto aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Então vamos ver aqui, ó. Esse aqui são os indicadores da Neo Energia. Vocês
conseguem ver aí na tela, ó. Nos últimos 12 meses ela pagou dividendos aí de 4%, não é o foco da empresa nesse momento, ela está investindo bastante para expandir os seus negócios, né? Quando a empresa está focando em crescimento, é natural que ela não pague tantos dividendos, é até burrice do investidor querer dividendos durante esse período, tá? E o PL está ali, como eu citei, em 5,40, né? Eu peguei fechou o Status Invest. Esse site aqui que eu tirei a foto é Status Invest. Eu estava vendo no Fundamentos aqui, está levemente diferente porque não está atualizado ainda com o fechamento. Tá bom? Outro indicador importante está logo abaixo ali do preço por valor patrimonial, abaixo do preço por lucro, que é o preço por valor patrimonial. O que é o preço por valor patrimonial? É quando o preço por lucro ele compara o resultado com o preço. O preço por valor patrimonial ele compara o patrimônio com o preço, sendo que patrimônio, pensa assim, eu sempre gosto de comparar, né, para facilitar a compreensão, com pessoas, né? Quem está vendo a live aqui agora também é como se fosse, né, da mesma forma que uma empresa, nós, pessoas, também temos um patrimônio, nós temos os ativos de um lado e os passivos do outro, tá? O que está no teu ativo? O que são os ativos, né? De forma geral, como é que é o conceito? São bens e direitos. No caso aqui, para falar de nós, né, de pessoas, é mais fácil falar de bens. Então, o teu carro é um ativo, tua casa é um ativo. Vamos supor, então, vamos fazer bem simples, só dizer que tu tem uma casa, tu não tem carro, só tem um bem, uma casa, de 100 mil reais. Teu ativo é 100 mil reais. Muita gente compara preço com ativo, tá? E muita gente também vive querendo, né, encher os ativos, mesmo que isso seja com base em passivos, ou seja, obrigações, né? Passivos são obrigações, dívidas e obrigações. Então, se tu tem uma casa de 100 mil, isso significa que tu tem 100 mil? Teu patrimônio é 100 mil? Claro que não, né? Isso significa que tu tem um ativo de 100 mil, não que teu patrimônio é 100 mil. Por quê? Porque essa casa pode estar, como na maioria das vezes, né, está financiada. Então, se tu tem um ativo de 100 mil, tua casa é 100 mil, mas tem 50 mil financiado, o teu patrimônio não é 100 mil, ele é 50 mil. Então, patrimônio líquido é o ativo livre de dívidas, né? É o teu ativo menos o passivo e o quanto sobra é o teu patrimônio líquido, que é o valor patrimonial. É por isso que a gente tem que olhar o valor patrimonial. Se fosse olhar o preço por ativo, está um pouco ali embaixo, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Em 0,27, tá? Só que aí não está considerando todas as dívidas da empresa. É burrice fazer a comparação com base no ativo. Então a gente compara os dois principais, são esses aqui. Preço por lucro, preço por valor patrimonial. Tá? No caso, o preço por valor patrimonial, 0,91, significa, como algumas pessoas já botaram ali, que para cada R$1 de patrimônio da empresa, de patrimônio líquido, ativo livre de dívidas, tu tá pagando hoje, pelo preço de hoje, 91 centavos, né? Ou seja, tem um desconto sobre o valor patrimonial. Enquanto que na VEG, olha só quanto é que é na VEG. Ó, não sei se vocês estão vendo, ó, mudou aqui na minha tela já. Então, enquanto na Neoenergia nós temos um desconto de 9% sobre o valor patrimonial, ou seja, para cada R$1 de patrimônio líquido nós pagamos 91 centavos, na VEG, que é uma empresa com hype muito, qual a palavra que eu posso, com otimismo, né, que cerca muito essa empresa, até porque a empresa tem muita qualidade, né, não tem a menor dúvida quanto a isso. Eu tenho amigos que trabalham na VEG, né, conheço vários investidores de VEG que adoram a empresa. A minha única, né, como eu foco muito na segurança mesmo, no valor presente das empresas, eu fico meio receoso aí da VEG por causa desse prêmio, né? Quando se fala que, né, quando o pessoal lê alguma notícia do mercado, ou está vendo alguma coisa, né, um podcast, ou uma live, ou um vídeo, né, o pessoal normalmente fala prêmio ou desconto. Quando é prêmio, significa que está acima do valor patrimonial. No caso, para cada R$1 de patrimônio líquido da VEG, tu tem que pagar 10,23. Essa forma de explicar facilita a compreensão, né? Comparar com por real investido. Da mesma forma, dá para falar do lucro. Significa, no caso, o preço por lucro de 33, significa que para cada R$1 de lucro que a empresa tem, tu tens que pagar R$33 para se tornar sócio. Então, se diz que ela está cara quando comparado aos lucros.
Só que aqui cabe também, né, uma observação importante. É natural que empresas que estejam entregando resultados sólidos, como é o caso da WEG, né, e crescendo ano após ano, que elas sejam mais caras. Porém, no meu ponto de vista, acima de 30 é um PL aí que torna, né, quanto mais caro tu paga por alguma coisa, mais arriscado é. Por quê? Porque tu estás comprando, pagando para ver, contando com um futuro brilhante de uma empresa. Enquanto que se tu paga barato, se tu pega uma empresa que tem um pessimismo generalizado ao entorno dela, tu vai pagar barato, então tu tá com um desconto. E eu gosto muito de mexer com essas expectativas justamente porque normalmente quando as pessoas estão otimistas demais, elas projetam o futuro além do que ele vai ser de fato. Então tem um risco a mais aí. Enquanto se tu investe numa empresa que tem um pessimismo generalizado, né? Como é o caso por exemplo, o Banco do Brasil teve muito isso, né? Hoje ele tem um pouco menos disso rondando ele, né? Depois que ele conseguiu provar aí que ele é eficiente, gera lucro, paga mais dividendos que os outros. Mas o Banco do Brasil ele sempre foi mais descontado que os outros bancos, por exemplo, porque os outros bancos são privados. Então um dos motivos do pessimismo do pessoal com o Banco do Brasil é justamente que a interferência política possa atrapalhar na eficiência do banco, né? Afinal, quem investe no Banco do Brasil quer ter lucro, quer ter retorno, e muitas vezes a gente sabe que o governo, quando ele vai para essas empresas estatais, né, principalmente a Petrobras, a gente viu mais isso, né? A gente viu no Mensalão e em vários outros casos, aí, não foi só, né, no governo do Lula que isso aconteceu, isso aconteceu desde sempre, né? O patrimonialismo com as empresas estatais, que os políticos eles não têm sempre como objetivo o lucro, a eficiência, né? Eles têm muitas vezes como objetivo a roubalheira, tá? Mas não é o assunto disso agora. Mas enfim, isso acaba gerando um pessimismo muito extremo com as empresas, que acabam levando elas a ter um desconto maior. Então por isso que quem investiu em Banco do Brasil lá atrás e comprou esse pessimismo, viu que os resultados superaram as expectativas pessimistas. Que aconteceu, o Banco do Brasil foi um investimento muito melhor do que Itaú, Bradesco, tá? Que são os outros dois grandes bancos aí do Brasil, e que o pessoal sempre acabava investindo nesses porque não tinha o risco político, tá? Então, só explicando para vocês que é natural empresas que estão tem menos dívida, como é o caso da WEG. A WEG, por exemplo, não tem dívida, tá? A dívida líquida dela é negativa, ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida, tá? Isso também ajuda a esticar o preço, né? A dar mais, a empresa ter mais valor de mercado, mais inflado. Mas no caso da WEG aí a gente pode ver que está 33 pelo lucro e 10 pelo valor patrimonial. Enquanto que na Neo Energia, que eu vou voltar agora, a gente paga 5 pelos lucros, 5,4 pelos lucros e 0,91 pelo valor patrimonial. Se a gente pegar a taxa de lucratividade que eu estava falando antes da Neo Energia, né, que nada mais é do que o preço por lucro invertido, que é 18,41% ao ano, se for pegar o da WEG, 1 sobre 33, que é o preço por lucro. Essa taxa de lucratividade hoje, pelo preço que tu paga hoje, os lucros da empresa são 3,03%. 3% de taxa de lucratividade. Isso significa que é um mau investimento? Não, isso não significa. Por quê? Porque o futuro da WEG pode ser mais brilhante do que o que está se colocando no preço. Tá? Isso pode acontecer. Porém, investimento, a gente tem que montar uma carteira diversificada com boas chances, né? Tu nunca vai acertar tudo, eu não vou acertar tudo, tu não vai acertar tudo, o Warren Buffett não vai acertar tudo. Então a gente diversifica em empresas que têm boas probabilidades de dar lucros consistentes ao longo do tempo por um preço vantajoso, tá? Tem gente que, quem compra a WEG hoje, acha que o preço está vantajoso. Eu não acho que o preço está vantajoso, tá? Acho que é uma baita empresa, mas eu prefiro, como eu prezo muito pela segurança, pela geração de caixa atual, eu prefiro empresas aí de setores mais seguros, né? mais fáceis de entender também. A WEG está no setor tecnológico aí, né? Depois eu vou falar de como é a receita da WEG, tá? Mas enfim, só explicando para vocês. Enquanto a WEG é considerada uma ação de crescimento, uma empresa de crescimento e tem seu valor de mercado como, né, típico de uma empresa de crescimento, com os indicadores esticados, Neo Energia é uma empresa de valor,
né, considerada de valor, ou seja, ela está sendo negociada, ela não tem muita perspectiva de crescimento e está sendo negociada a múltiplos aí mais baratos, né? 6 vezes mais barato no lucro, 10 vezes mais barato no valor patrimonial, tá? Então, a minha preferência aqui, lógico, né? Eu tenho ações da Neoenergia e não tenho ações da VEG, tá? Isso não é recomendação, lógico, não estou aqui, né, apesar de eu poder recomendar, eu tenho a certificação para isso. Não é o objetivo da live recomendar. O que eu recomendo é que você estude, aprenda, né, cada vez mais sobre esse mundo dos negócios aí, sobre esses fundamentos básicos que são importantes para investir e monte a tua carteira com base neles, tá? Aí sim, se tu entrar lá, estudar a Neoenergia, chegar à conclusão de que tu quer investir uma parte do teu patrimônio nela, aí sim, tá? Fica como uma sugestão aí de estudo, beleza? A gente só deve investir naquilo que a gente conhece. Não é seguindo diquinha nem minha e nem de ninguém, beleza? Então vamos lá. Eu trouxe alguns destaques aqui do resultado, tá? Mas primeiro eu vou falar de alguns outros indicadores. Quanto à eficiência, né? Comparando a eficiência da Neoenergia com a VEG. Enquanto a Neoenergia tem uma eficiência de 17%, ou eficiência na geração de lucro sobre o patrimônio, a VEG tem acima de 30%. Isso também ajuda, também faz com que os preços fiquem mais esticados no caso da VEG, tá? Mas ao mesmo tempo ninguém não tem que ficar muito atento à eficiência, por quê? Porque o ROI, né, que é esse indicador de eficiência, o retorno sobre o patrimônio líquido, é o lucro líquido pelo patrimônio, é quanto a empresa dá de lucro dividido pelo patrimônio líquido dela. Não tem nada a ver com o valor de mercado, tem a ver só com o patrimônio, tá? A taxa de lucratividade sim tem a ver com o valor de mercado, por isso que ela é mais importante, porque a gente está querendo sempre saber do preço. A gente quer pagar barato, porque a segurança vem justamente disso, tá? O maior risco que tem, a maior insegurança que tem é pagar caro por alguma coisa, beleza? Então a VEG é mais eficiente do que a Neoenergia, mas mesmo ela sendo mais eficiente, porque ela está muito mais cara, a taxa de lucratividade dela, mesmo assim, é muito menor do que da Neoenergia, tá? Informações importantes, eu já falei para vocês que uma característica legal da Neoenergia é a diversificação que ela tem dentro dela própria, enquanto Celesc, Copel, Light e outras empresas de energia elétrica têm apenas uma concessão, a Neoenergia tem várias concessões, ela não depende exclusivamente de nenhuma delas, tá certo? Então isso aí é um ponto positivo da Neoenergia quando comparado a outras empresas aí, tá? E um dos motivos que eu gosto da Neoenergia é que a gente tem que sempre comparar empresas com empresas do mesmo setor, tá? Isso que eu fiz aqui de comparar a eficiência da VEG com a Neoenergia é até desleal, porque cada setor vai ter, não tem como tu comparar a eficiência de uma empresa de energia elétrica, que é um setor pré-histórico aí, com uma empresa de tecnologia, né? Não dá para comparar quanto que um banco vai dar de retorno com quanto que o Facebook vai dar de retorno, tá? Mas o preço pelo lucro a gente pode comparar com todas as empresas. Por isso que os principais indicadores são esses aí: preço por lucro e preço por valor patrimonial. Beleza? Agora, o pessoal fala muito hoje aí de energia renovável e tal. E aqui, ó, opa, deixa eu só parar de... Como é que eu... Aí. Então, ó, a Neoenergia hoje, a gente tem aqui, ó, o EBITDA, ou EBITDA, ou Lagida, é o lucro operacional de uma empresa. E a gente quer sempre saber, uma pergunta importante, é saber quanto... Aqui não está muito bom, né? Deixa eu achar aqui o... Cadê o... No resultado deles tá melhorzinho. Não. Aqui. Então, ó, o EBIT. Aqui tem outros... Ó, isso aqui, gente, isso aqui é importante para investir. Quem tá aí investe em ações tem que saber entrar nesses documentos aqui para ver e conhecer mais a fundo as empresas nas quais investe. Isso é no site de relação com investidores. Isso aqui é a apresentação dos resultados, tá? E aqui, ó, a gente tem que saber, de qualquer empresa, da onde que vem o lucro operacional, o lucro recorrente das empresas. No caso aqui da Neoenergia, o renováveis, ó. Enquanto outras empresas dão mais foco para renováveis, né? Como o Engie, que é do setor elétrico também. A Neoenergia vai muito em redes aqui, que é a geração, transmissão clássica, tá?
Então, ali, ó, outras coisas do resultado. Nos últimos 12 meses, o EBITDA os últimos 12 meses, o EBITDA da empresa subiu 14%. Isso é muito positivo, apesar dela ser negociada com indicadores aí de empresa de valor, né? Um preço por lucro de 5%, né? Uma taxa de lucratividade sendo vendida de quase 20%. O EBITDA dela, que é o lucro operacional, subiu 14% em 12 meses, enquanto a inflação em 12 meses está aí em 5%, se não me... menos até, né? IPCA 12 meses. 3,94%. É isso mesmo? 3,94%. Deixa eu ver se essa notícia aqui em maio tinha fechado em 3,94%. Mas vamos pegar o do resultado aqui. O resultado foi divulgado em março. O IPCA tinha sido 4,65%. Então o lucro da empresa subiu 10% acima da inflação, o que é muito bom, principalmente porque a gente já compra essa empresa com desconto, né? Tanto um desconto sobre o valor patrimonial, tanto um desconto quando a gente compara a taxa de lucratividade, que hoje está em 18%, né? Pelo preço de hoje está em 18%, com os títulos públicos, né? Que são, em tese, os investimentos mais seguros de um país, né? Emprestar para o governo federal, em tese, né? Nos modelos de economia aí, e de investimentos, de valuation, eles são... valuation, para quem não sabe, é análise de valor, tá? É só um termo em inglês para fazer uma análise de valor da empresa, tá? E análise fundamentalista também é outro termo muito usado, né? O que eu uso muito, que nada mais é do que fazer uma análise dos fundamentos de uma empresa. A análise fundamentalista é mais ampla do que o valuation. O valuation ele foca muito nos indicadores, né? Nos indicadores comparando de valor, de eficiência, enquanto a análise fundamentalista vai além. Ela vê também governança, quem são os teus sócios, né? Até botei aqui que é importante perguntar isso. Sempre que vai investir numa empresa, se tu fosse comprar a padaria da tua esquina, virar sócio de qualquer pessoa, qualquer empresa na vida real, tu ia se preocupar, né, em saber quem é o teu sócio ou quem são os teus sócios, tá? E a gente tem que pensar isso também quando a gente investe na bolsa, apesar de que a bolsa garante, né? Mas que sim, ela garante transparência das empresas, ela demanda que as empresas cumpram vários requisitos de governança, tem que ter conselho independente, conselheiro eleito pelos acionistas minoritários, várias coisas para regular o mercado e tornar ele mais confiável, né, para nós investirmos, certo? Mas mesmo assim é importante a gente saber quem são os nossos sócios. No caso da Neoenergia, os sócios principais, os dois principais, o principal de todos é a Iberdrola, que é uma empresa de energia elétrica global, tá? Então isso é positivo no meu ponto de vista, apesar de, né, ela ter poder sobre a Neoenergia, de poder fazer alguma coisa ali, né, digamos, por dentro, de ser mais vantajosa para a holding do que para a própria empresa. Não é o que a gente tem visto na Neoenergia, não é o que acontece na Neoenergia, até porque seria muito feio para a própria Iberdrola, né? Mas é bom que a empresa tenha expertise aí global em energia. Ela pode adquirir conhecimentos lá fora de eficiência e trazer aqui para o Brasil, tá? E o segundo acionista, com 30% da Neoenergia, é a Previ, que é o Fundo Previdenciário do Banco do Brasil. Beleza? Isso aqui eu botei, também está aqui, ó. Vamos ver se eu trouxe aqui no... Tá aqui, ó. Isso aqui também veio do... Iberdrola. E o Free Float, isso aqui, Free Float, é o que está na mão dos diversos acionistas que tem no mercado, tá? Que nenhum deles alcança 5% aqui para ter uma participação relevante. Como todos são menos de 5%, eles ficam todos juntos aqui no Free Float. Quem que está no Free Float? Eu. Fundos de investimento que tem menos de 5%, tá? Outros fundos de previdência também, tá? Pode ter um monte. Aqui é o que está na mão de mercado de acionistas minoritários. Beleza? Vamos agora então para a VEG. Eu falei dos indicadores de energia elétrica, né? Vou falar de novo aqui, que é importante. Perdas totais, DEC e FEC. Perdas totais é quanto que a empresa perde de energia elétrica que deveria chegar até o consumidor final. A Light tem um problema muito grande com isso no Rio de Janeiro,
tá? E até por isso que a Light sofreu tanto nos últimos tempos, né? Porque está chegando perto da renovação da concessão e esses 3 indicadores, eles são importantes para a empresa ganhar a renovação da concessão. Se a empresa respeita esses indicadores, ela ganha a concessão de novo por mais 20 e 30 anos, tá? E tanto nas perdas totais quanto no DEC e no FEC, que é quantas vezes cai a energia elétrica, tá? E quantas vezes dura essa queda de energia elétrica. Todos esses indicadores têm um mínimo que é calculado pelo poder que deu a concessão para a empresa operar, né? Para a empresa fornecer energia elétrica naquele estado ou naquela região. E eles variam, né, de uma região para outra. No Rio de Janeiro, o indicador de perda que é cobrado é o menor do Brasil. Por quê? Porque o próprio estado sabe que no Rio de Janeiro as empresas de energia elétrica vão sofrer porque tem muito roubo de energia, né? No Rio de Janeiro tem várias áreas dentro das favelas que simplesmente não pode entrar a polícia, não pode entrar imagina entrar uma empresa de energia elétrica lá e começar a cobrar de todo mundo, né? Não é que não pode, né? Poder pode, mas o custo político disso, na prática não pode, na prática não dá. E aí o Estado ele pega esse indicador e deixa ser mais aliviado, né? Ele alivia a barra aí da empresa que ganha a concessão, no caso a Light. Então a gente vê como os indicadores de perdas totais na Bahia é um, Pernambuco é outro, São Paulo é outro, no Rio é outro, tá? E no caso da Neoenergia, esses indicadores estão em dia, tá? Estão bons nas concessões. Alguns estão ainda desenquadrados, mas não é nada preocupante. O mais interessante é saber que eles estão, né, acompanhando os resultados, eles estão mês a mês, eles vão melhorando. Quando a gente vai investir numa empresa, claro, né, a gente deseja que ela seja perfeita, mas raramente na prática isso acontece. Então o que acontece de verdade? A gente tem que ver como ela está hoje, se vale a pena pagar aquele preço, e a gente quer que ela evolua gradativamente. Não existe milagre em empresa bilionária, né? Não tem como tu melhorar o teu indicador de perdas totais, ou de quedas, ou de frequência de queda, de duração e de frequência de queda, de uma hora para outra. Então tu vai fazendo trabalhos, porque são, né, é uma área gigantesca de concessão, principalmente da Neoenergia, que tu vai tendo evoluções, e se as evoluções são constantes, isso é um indicador positivo. No caso da Neoenergia, é isso que tem acontecido, tá? Em 3 principais concessões ela já cumpre os indicadores, em uma ela está começando a cumprir agora, e no da Bahia eu acho ela ainda está um pouco desenquadrada, mas ela está evoluindo para ficar enquadrada, tá? Como a concessão ainda tem prazo, não há motivo para pânico nesse caso, tá bom? E ela também está investindo bastante, então tem uma perspectiva dela continuar crescendo os lucros aí acima da inflação, o que é positivo, tende a aumentar essa taxa de lucratividade, né? Lógico, aumenta o lucro, né? Se tem uma tendência de aumentar o lucro, tem uma tendência de aumentar a taxa de lucratividade no longo prazo. Marcos pergunta, até quanto por cota compensa entrar em Neoenergia? Não tem como dizer um número exato, Marcos, tá? Para dizer se é um bom investimento ou não, eu acho que abaixo de 1 do valor patrimonial, enquanto tu consegue investir em Neoenergia pagando menos do que o valor do patrimônio líquido da empresa, é vantajoso, tá? Mas a gente nunca pode dizer até quanto, por quê? Porque o mercado, ninguém é uma ilha no mercado. Então, digamos que todas as outras empresas de energia elétrica, elas podem vir e ficar mais baratas que a Neoenergia. Então, mesmo que a Neoenergia esteja barata, vale mais a pena tu comprar outras empresas. Então, tudo é relativo no mercado. Tomar cuidado com isso. Agora, comparando especificamente assim, o prêmio que ela dá hoje, pelo negócio que ela tem hoje, comparado com a renda fixa, ela ainda dá uma taxa de lucratividade com um prêmio sobre a renda fixa, né? 18 contra 13, então tem uns 5% aí de prêmio de risco. Mas é renda variável, né? Isso não garante nada. Tu pode investir ali e a cota despencar, né? Renda variável é assim, beleza? Mas, analisando o fundamento com visão de longo prazo, que é o certo na hora de investir, eu julgo ser um bom negócio investir em Neoenergia hoje, tá? E eu falo abertamente aqui primeiro porque é uma empresa do setor elétrico, eu tenho mais conhecimento desse setor. Eu mesmo invisto nessa empresa, então não estou falando da boca para fora, tá? Mas, de novo, só invista em ações se souber o que está fazendo, né? Acompanha as lives, tem outras lives aqui também com ensinamentos para tu aprender a ver os fundamentos aí
e aconselho que tu vá lá antes de investir na empresa e veja a apresentação de resultados dela, leia lá tudo certinho, porque lá tem várias informações legais que tu vai se sentir muito mais seguro, né, na hora de investir. É isso que é o mais importante, a segurança na hora de investir, para justamente sobreviver às variações para cima e para baixo que vão vir aí inevitavelmente. Certo? Vamos para a VEG então, que eu já falei um pouco aqui, tá? Rapidamente, eu até peguei um resuminho da VEG aqui, porque eu ia falar que ela é de tecnologia, né? Ela é uma empresa de equipamentos eletroeletrônicos. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, tá? É a própria VEG no site dela lá. Quando tu vai, se tu digita qualquer coisa, deixa eu mostrar para vocês aqui um negócio, que é legal aqui, ó. Então eu vou digitar aqui, ó. Qualquer empresa, Neo E3RI. Esse site aqui, ó, vai ter em qualquer empresa. E é dever do investidor seguro, que sabe o que está fazendo, investidor inteligente, ele tem que vir aqui e tem que conhecer a empresa, né? Ele vai ser sócio da empresa. Então, pelo amor de Deus, façam isso. VEG, RI. Tá ali, ó, central de resultados. Pode ser aí, Oi, RI. BB, Banco do Brasil, RI. Só dando exemplos aqui, né? Alguns exemplos. Tá? Eu invisto em Banco do Brasil também. É uma das minhas ações mais antigas. Em Oi eu não invisto, né? Pelo amor de Deus. Em Oi eu não invisto, inclusive no meu canal lá do... No meu canal da outra rede, né? Só falar canal o pessoal já sabe o que é, né? Mas no meu... Oh, meu Deus. Mas no meu canal eu tenho 2 vídeos de Oi, né? Que eu fiz lá atrás, falando justamente por que eu não gostava e tal. E eu fui massacrado. A Oi tem uma torcida fiel aí, tá? Mas eu não gosto de Oi. Porque, como, né, já falei 1000 vezes aqui que eu prezo muito pela segurança e o que menos tem na Oi é segurança ali, tá? Então, para longo prazo eu jamais pensaria em comprar Oi. Vamos lá então, vamos para a VEG aqui. Então, como eu estava falando, é uma empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, atuando principalmente no setor de bens de capital com soluções em máquinas elétricas, automação e tintas, tá? Para diversos setores, incluindo infraestrutura, siderurgia. A VEG em 2022 atingiu o faturamento de 30 bi, sendo que 50% são de vendas realizadas fora do Brasil. Isso é um ponto positivo da VEG, que a Neoenergia não tem. É lógico, né? Nenhuma empresa de energia elétrica no Brasil tem essa vantagem de ter receita em dólar, tá? E receita em dólar é bom porque, da mesma forma como eu falei a diversificação existe em vários aspectos. Um dos aspectos da diversificação, no caso da Neoenergia, é não depender apenas de uma concessão. No caso da VEG, isso não deixa de também ser uma diversificação de fonte de receita, né? Uma parte em dólar, uma parte em real. Tá? Se o Brasil vai mal, ela tem uma parte da receita em dólar, isso ajuda a reduzir o risco. Certo? Quem são os sócios quando se fala de VEG? São 3 famílias, principalmente a família Voigt, a família Werninghaus e a família Silva. São eles que controlam a VEG, tanto com participação direta, quanto em uma holding que eles próprios têm para controlar a VEG. Tá? Então é uma empresa familiar ainda aqui do estado de Santa Catarina. Certo? A receita líquida da VEG, a gente fala de empresa de crescimento, a gente tem que analisar justamente como está o crescimento da empresa. Os indicadores fundamentalistas eu já falei para vocês, né? Está sendo vendida a 33 vezes lucro e a 10 vezes valor patrimonial. Ou seja, nos indicadores de preço ela está cara. Significa que isso é um mau investimento? Não. Por quê? Porque se ela cumprir a visão otimista que ela tem, né, para o futuro, de continuar crescendo nessas taxas tão grandes, ela vai sim justificar o preço que ela tem hoje. Porém, eu acredito que como a empresa já é muito grande, a empresa hoje vale mais de 100 bilhões, né? Já é um indicador meio esticado para uma empresa que é tão grande quanto a VEG. Tá? Porém, ela pode sim crescer, não é uma coisa que é muito clara, né? Não é como é o caso no livro, quando eu fiz, deixa eu até achar aqui. Não sei se o livro está aqui. Está aqui.
Ó, para quem não sabe, esse aqui é o livro, né? O motivo de eu estar aqui na rede social hoje. Mas eu fiz uma comparação aqui, no meu livro eu me arrisquei e comparei mesmo com a Magazine Luiza na época. Ó, Banco do Brasil e Magalu aqui, ó. Botei aqui, ó. Cadê? Não vai dar pra ver. Cadê aqui o... Enfim, ó, o patrimônio, o valor, o preço por valor patrimonial da Magazine Luiza era de 20, ou seja, para cada R$1 de patrimônio líquido, tu precisava pagar R$20 para se tornar sócio da empresa. Na VEG esse número é 10, só tem uma grande diferença da VEG para a Magazine Luiza. A VEG é uma empresa tecnológica, altamente eficiente, então pode sim ser que seja um bom investimento mesmo com esses indicadores esticados. Com a Magazine Luiza, por que eu botei ela no livro? Porque eu tinha certeza que estava muito esticado, que não era uma empresa de tecnologia, apesar do sobrinho lá esqueci o nome da mulher da Magazine Luiza. É Marinho o nome, né? Luiza. Alguém sabe o nome da dona da... Tipo, dona da... Luiza Trajano, não é Marinho, é Trajano. Confundi, tá? Mas enfim, o sobrinho dela foi estudar em Harvard, com foco em tecnologia e tal, voltou fazendo um alvoroço falando que estava tudo tecnologia, sendo que na verdade eles estavam só vendendo na internet, né? Se vender pela internet é tecnologia, então a minha empresa é de tecnologia, né? Não é de finanças, de investimentos, tá? E aí eles conseguiram entrar em toda a euforia de tecnologia na época e eu me senti confortável de comparar com o Bradesco, no caso. Eu comparei porque o Bradesco estava com esse indicador abaixo de 2 e era mais eficiente, tinha mais margem, enquanto a Magazine Luiza estava em um setor que briga muito por margem, né? Principalmente no Brasil, acredito, né, que não só eu, mas todo mundo. Quando eu vou comprar alguma coisa na Magalu, que eu comprei agora, eu tive que comprar ar-condicionado, por exemplo, né? Eu não vou comprar na Magalu só porque o app da Magalu é mais bonitinho ou porque a entrega vem 2 dias antes, né? Ou essas coisas. Acredito que a maioria das pessoas joga no Buscapé e faz uma pesquisa ali com base em preço, até porque quem fornece o produto não é a Magazine Luiza, ela é só uma plataforma de e-commerce. Isso significa que eles brigam muito por margem, tá? Então na época eu lembro que a margem da Magazine Luiza até hoje é uma margem muito pequena, as empresas do setor brigam demais por margem, isso acaba fazendo com que a eficiência fique muito pequena, por isso que não se compara, né? Mesmo a Magazine Luiza também, né, a VEG hoje vale 10 vezes o valor patrimonial, mas a VEG tem muito mais justificativas para valer mais sobre o valor patrimonial, porque essa sim é uma empresa eficiente, tá? Com um retorno sobre patrimônio líquido hoje de 30%, enquanto o da Magazine Luiza era menor do que 5%, né? Então só por aí tu já tira aí a grande diferença e por que não se compara mesmo as duas, né? Sendo caras no valor patrimonial, a VEG tem muito mais justificativa para isso, tá? Pelas características do setor que ela tá, mais tecnológico, é mais difícil replicar o modelo da VEG do que replicar o modelo da Magazine Luiza, tem menos concorrência também, tá? Tem vários fatores positivos para a VEG comparado à Magazine Luiza, beleza? Mas mesmo assim, no meu ponto de vista, não invisto em VEG porque acredito que esteja cara. Tá cara demais. Não que não vá justificar, mas eu não me sinto seguro comprando empresa muito cara. Então, na minha filosofia, a minha metodologia que eu sigo, né? Tento seguir a risca aí. Eu acabo não comprando empresas assim. A divisão da receita, da mesma forma como a gente analisa quem são os sócios. O Carlos Leão, nesse sentido vale a pena observar o ROI? Exatamente. O ROI e as margens. O ROI e a margem líquida, né? O ROI é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. É quanto de lucro a empresa dá. O pessoal fala, clássico caso, né?
O Marcos falou ali, primeira ação que comprei, Magalu, não sabia nem onde estava. Por isso que eu usei ela como exemplo também. Tá? Sempre que eu ia conversar com alguém, né? Ou quando as pessoas vinham conversar comigo, principalmente, que o pessoal quando me vê já quer falar de ações e tal, falava que tu acha de Magazine Luiza? O que tu acha de Oi? O pessoal que normalmente vinha falar só do que tava na euforia, E aí eu perguntava, quando vai falar de ação com alguém, se tu quer saber se a pessoa sabe alguma coisa, né? Até para tu saber se a dica dela pode ser boa ou não, tu tem que perguntar: quanto que é o lucro da empresa? Quanto que é o valor de mercado da empresa? Né? O mínimo que a pessoa tem que saber, e quem me segue aqui, pelo amor de Deus, quem está nessa live agora, não sai dessa aula aqui sem saber o valor de mercado e o lucro da empresa que tu investe. Se é o mínimo que eu posso passar para vocês hoje, é isso. Tá? E vê de novo aí, se é só isso que tu faz ainda, vê de novo essa live depois, porque eu falei sobre outros indicadores, né? Valor patrimonial, ROI, tá? Dê uma fuçada também ali nos sites, nas fontes onde eu mostrei, tá? Que isso aí tudo ajuda vocês a investir com mais segurança. Você investe em Magalu? Não invista em Magalu. E desaconselho investir em Magalu, tá? Vou terminar só o da VEG aqui, que só falta isso aqui das receitas, tá? Mas basicamente, ó, a receita da VEG, ela vem principalmente de equipamentos eletrônicos industriais e geração, transmissão e distribuição de energia. Não que ela faça essa geração e distribuição de energia, tá? Ela fornece os equipamentos para empresas desse setor, né? Motores, compressores e tal. E 50% da receita da empresa é em dólar. Vamos falar aqui da Magalu agora no final, tá? Terminamos aqui a parte sobre VEG. Pessoal, agora vamos bater um papinho aqui só sobre Magalu rapidinho, mas já vou encerrar também, tá? Só falando porque o pessoal veio falar aqui. Então, ó, hoje a Magalu, ela não está mais a 18 do valor patrimonial. A Magalu chegou a valer muito mais do que ela vale hoje. Ela chegou a valer quase 10 vezes mais, né? Ela chegou a quase 30, hoje ela está valendo 3,05. E isso aí era muito fácil de prever, né? Eu sempre falo, né? As pessoas acham que eu sei qual vai ser a próxima porrada que vai ter na bolsa. Eu não sei. Agora, eu sei quais são as probabilidades de ter grandes furadas na bolsa, as mais arriscadas, né? E a Magazine Luiza, quando estava sendo negociada a 18 vezes o valor patrimonial, aí porque eu não gosto nunca de afirmar uma coisa categórica quando se fala de mercado de ações. Mas quando eu vi alguém que investia em Magalu, eu mostrava justamente esse indicador. Pô, ela está sendo negociada a 18 vezes o valor patrimonial. No caso, a gente estava falando de ROI, o ROI da Magazine Luiza é negativo, justamente porque as empresas brigam muito por margem. As empresas do setor de comércio, né, principalmente no comércio online, a margem ela aperta muito mais, porque não existe distância entre lojas. Né? É um Google que a pessoa dá ali que ela já acha ali, já compara o preço com outra, tá? Inclusive várias empresas lá fora já fizeram estudos mostrando que a margem era melhor, as empresas eram mais lucrativas quando elas trabalhavam com mais foco nas lojas físicas. Por quê? Porque na loja física tu pode agregar valor ao teu produto, né? Tu pode botar um cheirinho gostoso, oferecer um negócio, fazer a pessoa se sentir obrigada, né, a aplicar o marketing assim para dar mais valor para os teus produtos, enquanto que na internet isso é muito difícil, né? O teu aplicativo vai ser mais rápido, a tua entrega vai ser mais rápida, mas as pessoas estão muito mais interessadas no preço, tá? Por isso que é complicado. Eu não gosto desse setor, não tem nenhuma empresa desse setor, tá? Não é obrigação de ninguém ter empresas de todos os setores da bolsa, tá? A gente tem que ter empresas de setores diferentes. Eu recomendo que tenha aí no mínimo 6 setores diferentes, né, para ter a diversificação dentro da tua carteira. Mas isso não significa que tu tenha que ter todos os setores, como eu falei. O setor de comércio, por exemplo, eu não gosto. Então eu não tenho nenhuma empresa, porque eu já tenho diversificação suficiente nos outros setores nos quais eu invisto. Tá bom? Então, não gosto de Magazine Luiza, não gostava por 30 e continuo não gostando por 3, porque mesmo hoje ela ainda é uma empresa que dá prejuízo. Então, o primeiro requisito já que eu busco quando eu invisto em uma empresa, que é ter lucro, ela já quebra, tá? A margem dela é muito baixa, mesmo a margem operacional, não a líquida, né?
A margem operacional é 3,1%. A margem líquida é menos 2%. Ou seja, para cada R$100 de receita, vamos falar de dois indicadores aqui. Pessoal que já está com caneta na mão, pega esses dois indicadores que eles são bem legais também para aprender. O primeiro é a margem líquida. A margem líquida é o lucro líquido, ou prejuízo, né? É o resultado líquido dividido pela receita. No caso da Magazine Luiza, ela tem uma receita líquida de 37,6 bilhões. Tá? E inclusive, né, eu falo muito do indicador preço por lucro, preço por valor patrimonial, que são os principais indicadores, mas existe uma escola mais moderna que avalia empresas de crescimento, que faz a análise justamente com base no PSR, que é uma sigla em inglês que significa Price to Sales Ratio, que compara o preço com a receita, o que é ridículo, né? E o que eu mais notava de ridículo na Magazine Luiza não era nem isso, eles faziam análise com base no GMV. Então, assim, não é nem a receita da própria empresa, era o quanto era vendido na plataforma deles. Porque a Magazine Luiza vende ela própria na plataforma, mas ela também aceita vendedores externos. Então eu posso chegar lá na Magalu, me cadastrar e vender uma TV por R$5.000. Tá? E uma TV por 5 mil é gigante, né? Mas tudo bem, só para ilustrar aqui. E eu posso vender por R$5.000. A minha receita vai ser esses 5 mil, né? Mas a receita da Magazine Luiza não vai ser 5 mil. Ela vai cobrar uma taxinha pequena ali para hospedar, né? Para eu poder fazer o meu e-commerce ali. Só que essas empresas, Magalu, tinha aquela Cash 3 também, Amélios, né? Elas usavam outro indicador que era o pior do que o Price to Sales Ratio, que é o da compara com a receita, que é o GMV, preço sobre GMV, sobre o quanto que é negociado na tua plataforma, que não importa em nada, né? Não importa em nada. O que importa é o que é? É o lucro. No final das contas, o que importa é o lucro. Claro que os lucros derivam da receita, mas a gente tem que sempre analisar o lucro, e principalmente o lucro recorrente, o lucro que a empresa tende a repetir ano a ano, né? Às vezes a empresa, por exemplo, a Magazine Luiza, ela tem um depósito gigante, com certeza vale muito. Se ela vender esse depósito, ela vai ter um lucro naquele momento, mas não é o lucro recorrente, que é o que a gente quer analisar. Então, mais uma dica aí para quem quer investir com segurança, tá? Busque saber dos lucros recorrentes da empresa e compare o lucro com o valor de mercado. Então, eu estava falando da margem líquida para vocês, que no caso da Magazine Luiza é menos 2%. Então, para cada R$100 de receita, é uma proporção, né? Para cada R$100 de receita, a Magazine Luiza dá um prejuízo de R$2. Essa é a situação hoje. E o ROI, que é o indicador de eficiência sobre o patrimônio líquido, esses dois são indicadores de eficiência, tá? E o ROI, que é o indicador de patrimônio líquido, que ele calcula o lucro que a empresa dá comparado ao patrimônio, que eu expliquei para vocês lá no começo da live, né, que é a diferença do ativo menos o passivo, é o ativo sem dívidas, é o que realmente importa, né? A eficiência da Magalu comparada ao patrimônio líquido é menos 7,1%. Ou seja, para cada R$100 de patrimônio, né, a empresa no caso tem 10,2 bilhões de patrimônio, né? Mas fazendo essa proporção em porcentagem, né, para ficar mais fácil entender, para cada R$100 de patrimônio que a empresa tem, ela dá um prejuízo de 7. Ou seja, ela é muito ineficiente, tá certo? E isso é fruto do quê? Do que eu falei para vocês antes, do setor altamente competitivo, dificuldade de diferenciação, briga por preço, isso espreme a margem e acaba fazendo com que não é só a Magazine Luiza, acaba fazendo com que todo o setor sofra, tá? Todas as empresas desse setor têm margem baixa, têm ROI baixo, tá? E eu aconselho buscar outros setores, principalmente se tu não tem outros setores na carteira. E, né, muita gente, várias vezes já via pessoa que só tem Magazine Luiza ou só tem Oi, só entra investindo em uma ação, tá fazendo tudo errado, né? Se vai começar a investir em ações e vai comprar só uma coisa, tu tem que comprar um fundo ou um fundo, ou um fundo negociado em bolsa, que tu pode comprar o Ibovespa, por exemplo, que tu já bota tudo na carteira, né? Tu já vai automaticamente estar diversificado entre as maiores empresas do Brasil, ou investir através de um fundo de ações. Só que também quem não sabe, né, como analisar ações, também não vai saber como analisar fundos de ações, aí eu nem recomendo. Aí o ideal mesmo é fazer via fundos. Eu recomendo, né, quando eu dou quem sabe analisar ações pode analisar fundos,
tá? Né? E tem vários fundos bons aí também de ações do Brasil. Mas quem não sabe, a recomendação é começar a investir em ações através de ETFs, que são fundos passivos, eles só replicam uma carteira teórica, né? No caso, o Ibovespa é uma carteira teórica de ações, com as maiores ações do Brasil. Então, para começar a investir em ações, ao invés de comprar a Magazine Luiza e ver no que dá, é muito melhor tu comprar o Ibovespa, porque tu já vai entrar com a mentalidade correta do negócio. Tu vai estar exposto ao mercado como um todo, diversificado, tá? Ou se quiser estudar muito, né, análise fundamentalista de verdade para investir diretamente em ações, mas aí sim, né, só nesse caso, só sabendo o que está fazendo, é que tu vai investir diretamente em ações, senão tu vai perder dinheiro, qualidade de vida, né? Vai criar cabelo branco aí, vai se estressar à toa, tá? Gente, a live, hoje eu pensei, vou fazer uma live em menos de 1 hora, mas nunca deu. Espero que vocês tenham gostado, né? Foi muito bom pra mim, fiquei um tempo aí sem fazer lives, né? Desde faz uns 3 meses aí que eu fiquei um pouco afastado, é bom estar de volta. Espero que tenham gostado, certo? Aviso também, né? As consultorias estão abertas, tá? Eu não olho todo dia para dar o retorno nas consultorias, tá? Eu divido a minha semana eu divido o meu tempo de forma que eu não tenha que ficar olhando tudo toda hora para manter a minha cabeça melhor funcionando, para poder trabalhar com criatividade também, tá? Quem tiver interesse aí, o curso está com as inscrições fechadas, a consultoria está com as inscrições ali, a agenda aberta, caso tenha interesse. O link está no meu perfil do Instagram, tá certo? No mais, obrigado pela participação de todos. A Adriana botou Banco do Brasil, Taesa, Tesla, Bradesco, Itaú, Magalu. Tá bem mal diversificada, né? Tu tem 3 bancos, uma elétrica, Magalu, que é uma porcaria, Tesla, que também é muito cara. Depois dá uma olhadinha no preço por lucro da Tesla também, tá? Em inglês é Price Earnings, P/E, tá? Tu pode procurar aí, se tu botar Tesla Price Earnings, vamos ver aqui. Tesla, só para encerrar, Price Earnings. Não sei se ainda tá... Não tá mais tão alto não, tá só em 71, ainda é muito alto, né? 71, a Vega é em 30, a Tesla é 71, tá? Também é uma empresa tecnológica, mas não tá mais tão alto quanto estava antes. Isso aqui já chegou a estar acima de 400. Hoje já tá mais tranquilo. Beleza, gente? Mas é isso aí. Um abraço, boa noite, boa semana para todos aí. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!